Olá, tudo bem? De volta aqui no nosso mundo, vasto mundo, aquele canal onde um professor de geografia, eu, Sérgio de Moraes, se propõe a conversar sobre temas diversos que nos ajudam a entender este mundo que anda tão complicado. Agradeço aqui àqueles que assistiram aos nossos vídeos, que se inscreveram, que fizeram seus comentários e peço aqui a gentileza, se puderem, deixem suas mensagens, fazendo eventuais sugestões, correções, críticas, que são muito importantes para nós. Por exemplo, o que me inspirou a fazer o vídeo de hoje foi justamente algumas sugestões feitas por pessoas aí, inclusive algumas muito amigas, sobre um tema diferente da política externa. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema brasileiro, sobre política doméstica, no caso, a Amazônia. Esse imenso território que suscita preocupações, debates, discussões, medos e muitas lendas. A Amazônia é uma região gigantesca que pode ser tratada sob diferentes pontos de vista, sob diferentes abordagens, e eu aqui não vou me atrever a falar de toda a Amazônia num vídeo que eu pretendo que seja de curta duração, que não tome muito o seu tempo. Por isso eu decidi aqui chamar esse vídeo de Amazônia Papo Reto. Por que Papo Reto? Porque a gente vai falar só de desmatamento, fundamentalmente do desmatamento sob um ponto de vista territorial, e não tão dramático como muitas vezes nós vemos por aí. Então, a Amazônia, para começo de conversa, é uma imensa floresta, tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a maior floresta de clima quente e úmido do planeta, que o Brasil compartilha com outros países. A Amazônia envolve 9 países, dos quais o Brasil ocupa 60%. Então, mais da metade da Amazônia pertence ao Brasil, e compartilhamos, inclusive, com um país que não faz fronteira direta com o Brasil, que é o Equador. E uma curiosidade, compartilhamos a Amazônia com a Guiana Francesa, que é o departamento ultramarino francês. Ou seja, o Estado francês tem território na América do Sul e somos vizinhos territoriais do Estado francês. Portanto, se qualquer presidente da França se referir à Amazônia, não é apenas um presidente europeu falando da nossa floresta. É um presidente de um país que compartilha uma imensa floresta conosco, da qual nós detemos metade, ou mais da metade, cerca de quase 60%. Então já começamos aí com essa preocupação territorial. A Amazônia brasileira, ela corresponde a mais da metade do território brasileiro. Então, mais da metade do Brasil está em terras amazônicas. Por isso, é um território aí, uma região do Brasil muito importante a ser conhecida. Tem uma palavra-chave para entender a Amazônia que é acesso. É uma floresta fechada, uma floresta que por muito tempo desafiou aqueles que quisessem conhecê-la por conta de dificuldades de circulação. Estamos falando de uma floresta na qual, se você abrir uma picada com um facão, em questão de semanas, com as chuvas intensas, rapidamente aquela vegetação se recompõe. Então, é um lugar de difícil locomoção, um lugar que tem animais peçonhentos, como aranhas, cobras, um lugar que tem insetos que provocam doenças, por exemplo, como a malária, como a febre amarela. Então, um lugar de difícil circulação, não à toa, historicamente, esteve muito pouco povoada, tendo núcleos de povoamento, aqui a gente vê nesse mapa, bastante conhecido de quem pesquisa a Amazônia, no século XIX, eram poucos os núcleos, praticamente concentrados entre Manaus, Belém e com cidades com um número de habitantes muito inferior ao que vemos hoje. Mas o que é essa Amazônia? O que é a Amazônia para o Brasil? Aqui eu vou emprestar a,
uma abordagem de um ilustre intelectual brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda, aqui com um dos filhinhos dele, o senhor Francisco Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda nos presenteou com esse livro, no qual ele fez um estudo sobre os antigos viajantes, né, pessoas que vinham da Europa nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, para tentar entender o chamado Novo Mundo. E o Sérgio Buarque de Holanda demonstra que, em vários relatos, esses europeus, suíços, alemães, ingleses, franceses, holandeses, viam o Brasil como a terra da eterna primavera, a ideia de um país paradisíaco. É bem verdade que muitos desses europeus, o próprio Charles Darwin, por exemplo, teve contato com o Brasil, com as florestas brasileiras, vindo pelo Atlântico, vendo primeiro a floresta tropical, conhecida por nós como Mata Atlântica. Mas a Amazônia ela entra nesse contexto de lugar paradisíaco, lugar sagrado para alguns casos, e um lugar de riquezas ainda a serem descobertas. Então, essa ideia de Amazônia como algo até com alguma dimensão extraterrena, com algum valor que vai além de uma simples floresta, ela faz parte da nossa própria formação de país, né, a ponto de muita gente acreditar que o verde da bandeira representa as nossas florestas, então nós temos uma relação afetiva grande com as nossas florestas, cantadas no nosso hino, mas também lembradas aí com um motivo de orgulho. Agora, essa floresta, que para alguns, por muito tempo e até hoje, foi vista como um lugar paradisíaco, sagrado, para outros foi vista como um lugar desafiador, uma porção do território brasileiro que precisava ser desbravada. Aqui temos um cartaz do senhor presidente Getúlio Vargas, que anunciou em 1938 a necessidade de uma marcha para o oeste, ainda no seu primeiro governo, escreveu sobre isso, fez discurso transmitido por rádio, um discurso oficial, portanto, e que se tornou efetivamente uma realidade com a criação da Fundação Brasil Central, dentro aí de um olhar bastante geopolítico da Amazônia. É importante lembrar que no século XIX tivemos a Marcha para o Oeste nos Estados Unidos, no qual eles incorporaram o território, inclusive com os relatos de genocídio indígena, expansão de ferrovias, políticas de incentivo à colonização, algo parecido, semelhante nas intenções, sobretudo, da Rússia, que, ao construir a ferrovia transsiberiana, projetar e construir entre o final do século XIX e o começo do século XX, quis conquistar aquele imenso território a leste da Rússia. O Brasil, na condição de grande país de dimensão continental, também promoveu a sua estratégia de ocupação territorial, emprestando inclusive o nome da política territorial norte-americana, a Marcha para o Oeste. Em 1953, já no segundo governo Vargas, é criada a Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que é para um órgão criado para promover agricultura, pecuária, ou seja, uma ocupação efetiva. Em 1946, já após o governo Vargas, a nova Constituição ela incorpora a ideia de que 3% da receita tributária, dos impostos do Brasil, deveriam ser gastos anualmente em projetos para investimentos na Amazônia. Ou seja, fica claro que entre o governo Vargas e mesmo após ele, o Brasil já tem um projeto de conquista da Amazônia, de colonização, de ocupação dentro de uma visão geopolítica mesmo, né, dentro do nosso território. Aqui o mapa, né, o esboço do que seria esse projeto de integração com ferrovias, rodovias, tendo aí, já estamos aqui na década de 1950, o Distrito Federal, a então futura capital do Brasil, como coração de um país, né, o coração que permitiria daqui a expansão para o noroeste do Brasil, para o norte, para toda a região centro-oeste. É importante lembrar que o Brasil, até a década de 1940, tinha sua ocupação muito restrita, próximo ao litoral,
de uma maneira desintegrada, ou seja, a região Nordeste sem uma comunicação mais efetiva com a região Sudeste e a região Sudeste sem uma ligação mais efetiva com o Sul. Então, era um modelo, né, ou um tipo de ocupação como se fossem ilhas, né, em arquipélagos, como já foi dito antes por outros estudiosos. Aqui é um diferencial do Brasil, da estratégia de ocupação territorial brasileira em relação aos Estados Unidos e à Rússia, pois lá eles investiram em ferrovia, aqui no Brasil foi feita a opção pela rodovia, ou seja, rodovias que interligariam a nova capital até a região norte, até Cuiabá, no Mato Grosso, até a região sul. A gente percebe uma associação entre um projeto geopolítico de dominação territorial à Amazônia a um projeto de desenvolvimento econômico baseado na indústria automobilística. É quando a política e a economia se juntam para criar uma nova realidade territorial. Aqui uma imagem do então presidente Juscelino Kubitschek, que assumiu para si a construção de Brasília com a Caravana da Integração. Foi uma caravana que partiu de diferentes regiões do Brasil com carros fabricados no país como um símbolo da integração nacional, ou seja, reforça o que nós estamos falando. Após o governo Juscelino Kubitschek, o Brasil entra num período conturbado da sua política interna, algo que vai culminar em 1964 com o golpe civil-militar, no qual, obviamente, nós temos uma guinada mais efetiva em relação à Amazônia. É importante saber que, por 21 anos, o Brasil teve 5 presidentes militares, presidentes que tiveram assessores e membros do seu governo que também eram militares, pessoas que foram formadas dentro de um olhar estratégico sobre a Amazônia, dentro de uma concepção de que um território vazio é um território vulnerável a invasões estrangeiras. E seguindo o modelo de formação geopolítica do século XIX, início do século XX, a estratégia da ditadura civil-militar foi ocupar a Amazônia com projetos de desenvolvimento incentivando a atividade econômica por meio de benefícios fiscais, ou seja, empréstimos subsidiados pelo Banco do Brasil, pelo Banco da Amazônia, criado a partir dessa concepção, e também deduções fiscais, ou seja, se uma empresa quisesse se instalar na Amazônia, por exemplo, para explorar madeira, faria isso, inclusive, pagando menos impostos do que no resto do país, ou seja, benefícios fiscais mesmo, um presente fiscal para aqueles que se dispusessem a ocupar a Amazônia, inclusive empresas estrangeiras. Essa imagem eu coletei aí da internet, é algo muito fácil de selecionar, é um anúncio publicitário feito em revista da Sudan, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que tem um texto bastante explícito. Você tem que entender que estamos falando de um anúncio publicitário em revista, ou seja, isso daqui foi pensado e foi pago para ser divulgado em diferentes meios de comunicação do país, como revistas e jornais da época. Dá uma olhada só, muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e o incentivo da Sudã, o órgão criado pelos militares para incentivar a ocupação da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Comece agora. Faça sua opção pela Sudã. Aplique a dedução do seu imposto de renda num dos 464 projetos econômicos já aprovados. Quer dizer, a Amazônia deixa de ter aquela simbologia de algo sagrado, de algo desafiador, para um território a ser desbravado, a ser tomado, inclusive aqui sugerindo criação de boi, atividades agrícolas e industriais. Chega de lendas, vamos faturar, ou seja, o território para gerar riquezas.
Uma revista de grande circulação na década de 70, chamada Manchete, estampou esta foto: Rondônia, a luta contra a selva, ou seja, a floresta é vista como inimiga, como um obstáculo a ser removido para o desenvolvimento do Brasil. Era a visão estratégica da década de 70, reproduzida e replicada pela grande imprensa. Se você procurar no YouTube, você vai ver diferentes vídeos de reportagens dos anos 70, dentro desta visão heróica ou épica de grande conquista de um território selvagem. Obviamente, a questão ambiental, com a remoção da floresta, com a erosão dos solos, ou a questão social de como isso eventualmente impactou povos ribeirinhos ou populações indígenas, não foi colocada e não fazia parte da prioridade de preocupações dentro de uma estratégia que visava a geopolítica, o controle territorial e o crescimento econômico. Aqui a imagem de uma estrada em construção pela construtora Andrade Gutierrez, que uma das grandes construtoras que fizeram grandes obras no período da ditadura militar, uma estrada rasgando a floresta, e os dizeres também, um anúncio publicitário: para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. Ou seja, a Amazônia vendida aí, ou apresentado como algo negativo, né? A natureza vista como inimiga dos brasileiros. E outra aí, anúncio publicitário dos anos 70, a Amazônia já era. Então, se hoje em dia alguém falasse isso, talvez causasse alguma comoção, alguma preocupação, mas na década de 70 isso era dito, ou foi dito por muita gente, ou sugerido como uma necessidade, o desmatamento não como problema, mas como uma necessidade. Porque o Programa de Integração Nacional também do governo militar, projetos de rodovias, a mais famosa delas é a rodovia BR-230, Transamazônica, outras rodovias Transamazônica ligam o Nordeste ao região norte, a Amazônia, ou seja, para viabilizar as migrações internas do Nordeste para a região da floresta, dentro dessa ideia de que, se você é pobre aqui nessa região Nordeste, faça sua riqueza na Amazônia. Muitas dessas estradas não saíram do papel, ou como mesmo a Transamazônica foi construída, mas não concluída até o seu destino imaginado ou desejado. Aqui imagens um pouco mais recentes de como essas estradas ficaram, né? O Brasil optou por rodovias ao invés de ferrovias dentro daquela estratégia de incentivar a indústria automobilística, inclusive de caminhões e ônibus, mas são estradas construídas no meio da floresta, lugar quente e úmido, onde chove muito, trechos não asfaltados ou trechos que já foram asfaltados são tomados pela floresta a partir da falta de manutenção. Então, é um problema muito grande que se tem em várias regiões da Amazônia. Esta imagem ela foi produzida em 1970, no início da construção da Transamazônica, da rodovia Transamazônica, que é uma imagem, uma árvore cortada como símbolo do começo do desenvolvimento, né, nestas margens do Xingu, em plena floresta selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, o presidente da época era o Emílio Garrastazu Médici. Aqui é o Parque do Xingu, só para a gente ter uma noção, é o Parque Nacional do Xingu, inaugurado aí ou instituído anteriormente a todo esse processo. É uma área de reserva indígena em que diferentes povos são protegidos por lei, inclusive, e a gente vê o que acontece em volta, ou seja, várias áreas de desmatamento em volta, um desmatamento que só não avançou plenamente por aqui, justamente porque virou um parque, ou seja, o Parque do Xingu é uma das provas de que o modo de vida indígena, ele, de certo modo, quando protegido, ele protege também a floresta. Daí
a preocupação, né, quando a gente vê autoridades ou algumas pessoas emitindo opiniões críticas aos índios que não devem continuar vivendo em estado selvagem, um discurso que parece preocupado com a evolução econômica e social das populações indígenas, mas quando, na verdade, a gente percebe que parte de pessoas que entendem e que sabem que preservar os indígenas é, de certo modo, o modo de vida dos indígenas, proteger essas populações, significa conter o desmatamento. Ou seja, quem quer desmatar não quer cuidar de índio, certo? Aqui é um mapa também muito comum para quem se propõe a estudar a Amazônia, chamado Arco do Desmatamento. Essa parte aqui em rosa, indicando áreas que já foram mais desmatadas. Esse mapa é feito a partir de imagens de satélite, ou seja, a gente percebe que os lugares onde tem menos estradas, ou seja, onde tem menos acesso, a vegetação está mais protegida ou foi mais protegida. Não apenas remoção de floresta para extração de madeira e criação de gado da Amazônia, também tem o garimpo, que provoca grandes impactos ambientais, além do desflorestamento e da erosão, né, do impacto ambiental que provoca, também temos a contaminação química, sobretudo pelo lançamento de mercúrio. Já na década de 1980, finalzinho da ditadura, começamos a ouvir vozes de pessoas preocupadas com a conservação ambiental da Amazônia, com a proteção das populações indígenas muito afetadas por essa expansão territorial e econômica da Amazônia, e também povos ribeirinhos ou também de comunidades tradicionais, como os chamados seringueiros. Aqui a imagem, eu selecionei duas imagens, uma da Constituição da República Federativa do Brasil, que trouxe uma inovação à nossa Constituição, escrita entre os anos de 1987 e 88, incorporou a questão ambiental na forma de leis. Então, pela primeira vez, tivemos entre nossas leis maiores a preocupação ambiental, e notadamente aí com destaque à Amazônia. O Chico Mendes, ele era um sindicalista seringueiro do Acre, do município de Chapuri, alguém que mobilizou os seus iguais, né, os seringueiros, na luta contra a devastação da Amazônia, por uma questão de sobrevivência. Inicialmente, o Chico Mendes ele não tinha grandes ideais ambientalistas, na verdade, ele dependia da extração de látex das seringueiras, ele e as pessoas lá da comunidade de Chapuri. Porém, o desmatamento ele significava a perda desse modo de vida. Então, por meios do empate, né, que foi uma forma, uma estratégia não violenta de enfrentamento dos madeireiros, o Chico Mendes acabou ganhando notoriedade internacional, sendo noticiado no New York Times, Revista Time, Der Spiegel, da Alemanha. Ele se tornou uma pessoa mundialmente conhecida e, gradativamente, o Chico Mendes ele foi percebendo que a luta pela sobrevivência dele atendia a um interesse ambientalista de conservação da floresta. Chico Mendes foi assassinado por madeireiros ou por fazendeiros que estavam interessados em devastar a região dele. A morte do Chico Mendes poderia ter sido uma, como tantas outras que ocorreram na Amazônia, de pessoas que tentaram enfrentar madeireiros, grileiros, devastadores. Porém, a morte do Chico Mendes acabou criando uma comoção internacional. É bom saber que o Paul McCartney, inclusive, tem uma música gravada em homenagem ao Chico Mendes. Então, foi uma morte que acabou mobilizando a opinião pública internacional, autoridades de outros países sensíveis a essa comoção internacional. Então, o Brasil passou a receber pressões internacionais para mudar a sua estratégia de uso da Amazônia, em lugar da ocupação desenfreada e sem limites, algo próximo do que mais tarde, na Eco 92, vamos chamar de desenvolvimento sustentável, que é a capa da revista Time de 1989, né, a Amazônia em chamas, né, uma visão aí bastante negativa, animais fugindo, ou também uma composição aqui sugerindo caveira, morte. O Brasil
passou a ter uma imagem entre 1987, 88 e 89 muito negativa na comunidade internacional, como o país da devastação, o país da ameaça aos animais, à flora e também às comunidades indígenas. A partir de 1992, é interessante a gente perceber que em 87, 1987, 1988, 89, tínhamos como presidente o então José Sarney, que inicialmente ele tem um discurso nacionalista de que a Amazônia pertence ao Brasil, ela não deve ser motivo de discussões internacionais e que eventuais autoridades ou países que falassem da Amazônia estariam interferindo na nossa soberania nacional. Esse discurso não foi para frente. O próprio José Sarney, inclusive auxiliado por pessoas do Itamaraty, percebeu que o mundo tinha modificado a sua visão em relação à natureza, a relação da sociedade com a natureza, ao ponto de, em 1992, ter sido realizada a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, e foi no governo Sarney que nós tivemos uma mudança, o início de uma mudança do compromisso do Brasil interno, mas também frente à comunidade internacional, sobre a necessidade de proteger a Amazônia. Em 1988, a partir de 1988, o governo brasileiro começa sua parceria com a NASA para a obtenção de imagens de satélite de monitoramento ambiental. Então, a partir deste ano, ano da Constituição, o ano da morte do Chico Mendes, o ano das queimadas, o ano das capas de revista, que o Brasil inaugura um sistema de detecção muito moderno, que funciona até hoje e que permite a gente ter uma visão um pouco mais apurada. Por que imagens de satélite? A Amazônia é uma região muito grande, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É importante saber e lembrar, a Índia inteira caberia na Amazônia. Então, a Amazônia é um território de grande magnitude que exige formas grandiosas de entendimento e de tratamento. Aqui, dois programas que derivaram dos acordos internacionais que o Brasil tem, um chamado PRODES, outro chamado DETER. O DETER ele é mais novo, é um sistema de satélites, né, do qual o Brasil o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, consegue detectar com relativa velocidade, coisa de 2 a 3 dias, focos de desmatamento da Amazônia. Então, se alguém tiver desmatando hoje, né, no dia de hoje, daqui a 2 ou 3 dias, o INPE já tem a sua condição de saber onde está havendo desmatamento e qual a dimensão desse desmatamento. O DETER ele tem uma resolução menor, ele consegue detectar, e a partir das imagens de satélite que o DETER organiza, os especialistas do INPE eles conseguem ver grandes áreas desmatadas. O DETER é do dia a dia, ele é para auxiliar o IBAMA nas suas autuações contra os desmatadores. O PRODES, ele também usa imagens de satélite, porém, ele tem um tratamento um pouco mais apurado, ele vê no detalhe, e é o PRODES que divulgam as imagens anuais. Então, o ano para o PRODES, ele termina em 31 de julho, né? E um novo ano começa no dia 1º de agosto, então é diferente do ano que a gente usa, e isso tem uma razão de ser, porque os meses de junho, julho e agosto são os meses de maiores queimadas, né? Ou seja, por esse intervalo que se tem uma comparação entre o que havia de floresta no ano anterior e o que temos no dia de hoje. Então, o PRODES ele tem também uma resolução mais refinada, são imagens que permitem a gente ver com maior detalhamento as áreas de
degradação ambiental. É importante diferenciar o corte raso de degradação florestal. Corte raso é aquele que a floresta vem abaixo e com muita facilidade você olha a clareira aberta e percebe que a floresta foi removida. A degradação ambiental ela pode durar de 2 a 3 anos. E ela é complicada porque, inicialmente, são as árvores de maior porte e maior valor comercial que são extraídas. Essas árvores são retiradas aos poucos e nem sempre é possível a sua detecção por satélites, porque a resolução, né, é muito pequenininho para o satélite revelar isso no uso das suas imagens. Então, gradativamente, as florestas são retiradas, as árvores são retiradas, mas em algum momento, quando as árvores de maior porte, as maiores e também as mais valiosas, quando elas já não são mais abundantes, então ocorre a degradação, a floresta é derrubada com tratores, o famoso correntão. Imagina 2 tratores paralelos com correntes entrelaçadas, derrubando quilômetros de florestas por dia. Essa derrubada por tratores, ela tem uma dimensão muito grande, é mais facilmente percebida pelos satélites e é por esse tipo de degradação que começa o estágio final aí de devastação daquele trecho de floresta. Isso começa a ocorrer entre fevereiro, março, entre os meses de fevereiro, março e abril, que em muitas regiões da Amazônia é o período em que as chuvas estão diminuindo. Então, a floresta primeiro é derrubada, no final dos meses de chuva. Aí, entre os meses de abril, maio, junho, essa floresta, essa massa de vegetação que foi derrubada e morta, ela já está ressecada. E entre os meses de julho, agosto e setembro, começam os incêndios. Os incêndios são praticados para limpar o terreno. Por que julho, agosto e setembro? Porque são os meses de menos chuvas em várias áreas da Amazônia. A floresta pega fogo e o normal é eles jogam sementes de gramíneas principalmente de origem africana, sementes que vão crescer rápido no ambiente da Amazônia. Então é um momento que nem todas as árvores foram queimadas e eles soltam o gado nessa pastagem inicial. Esse gado vai começar a se alimentar, mas misturado aí com muitas árvores. No ano seguinte, talvez no segundo ou terceiro ano, novas queimadas, novas derrubadas. Essas gramíneas de origem africana são de regiões que suportam altas temperaturas das queimadas. Então, há um processo aí de 2 a 3 anos, às vezes 4 anos, entre a retirada da madeira, a queimada e a ocupação efetiva com gado e, mais para frente, eventualmente, cultivos de grãos, sobretudo de soja. Então, é feito com estratégia, é importante saber. Aqui, nós temos uma imagem de satélite do tipo de devastação que a gente observa com certa facilidade. Qualquer um pode acessar no Google Imagens, no Google Maps, perdão, localidades da Amazônia. Sugiro, por exemplo, Mato Grosso e Rondônia, que são os estados que apresentam maior degradação. Há esse padrão que muitos chamam de espinha de peixe. O saudoso professor Aziz Absaber, ele muitas vezes chamou a atenção para isso, que é um padrão de desmatamento da Amazônia. Cria-se a estrada, que tal qual uma espinhela de peixe forma uma coluna vertebral de um peixe, né? A partir dessa estrada principal que rasga a floresta, vias secundárias são abertas e o resultado é o desmatamento ao longo da estrada principal e das estradas ou áreas a ela adjacente. Então, é um processo que envolve, primeiro, o acesso. A gente lembrou, a palavra-chave da Amazônia é acesso. Tendo estrada, criam-se as condições para a devastação da floresta. A partir das imagens do INPE, em parceria com a NASA, nós temos aqui, inclusive foi publicado na BBC Brasil, os índices de desmatamento. Aqui a gente tem em quilômetros quadrados. Então, em 1988 começa a detecção do desmatamento. O pior ano da história foi 1996,
depois houve queda, e há um certo padrão. Toda vez que temos um grande índice de desmatamento, pelo menos isso tem ocorrido mais ou menos desde 1988, aumenta o desmatamento na Amazônia, o INPE detecta, mas não é só o INPE. O INPE usa imagens de satélite da NASA. Então, mesmo que o governo brasileiro quisesse omitir ou esconder, essas imagens de satélite são informações públicas. Nós, brasileiros, temos o acesso a elas, porque essas imagens não podem ser escondidas, são documentos oficiais do Brasil, essas imagens de satélite. Então, a gente tem que entender, o brasileiro precisa compreender, a sociedade brasileira, que imagens de satélite são documentos importantes, documentos que demonstram o uso do território ou o mau uso do território. Então, se o Brasil, mesmo que numa situação bizarra, quisesse omitir essas imagens, teríamos pressões internacionais, porque a NASA abre essas imagens para quem quiser acessá-las, então não se trata aí, não é algo tão fácil de esconder. O que acontece é que, em anos que temos grande desmatamento, aumenta a pressão interna, muita gente do Brasil cobra das autoridades, pessoas da sociedade civil, organizações não governamentais, universidades, né, ou estudiosos do assunto, organizações não governamentais, partidos políticos, lideranças ambientalistas, sindicatos, ou seja, há uma comoção nacional que pressiona as autoridades e também internacional. O Brasil, não raro, é ameaçado com sanções econômicas por questão ambiental. Outro dado geopolítico importante: as sanções econômicas que hoje são usadas contra a Rússia pelas acusações de crimes de guerra e pela invasão da Ucrânia, elas podem ser usadas para outras finalidades. Por exemplo, sanções econômicas já foram usadas contra a África do Sul na década de 1980 para combater a política racista do país, que era chamada de apartheid. Não está fora do radar das discussões internacionais a imposição de sanções contra o Brasil por conta de devastação ambiental. Isso fica muito nos planos das discussões, não é algo tão fácil, porque o Brasil, afinal de contas, exporta grãos, exporta carne. Sancionar o Brasil significaria deixar esses produtos mais caros também no mundo. Mas é importante que é algo ser discutido. De todo modo, após um ano de maior devastação, aumenta a pressão internacional e há redução. Parece que a Amazônia sai do assunto, tem um pico de desmatamento, pressão internacional, volta a reduzir, gradativamente sobe. Aqui em 2004 tivemos o segundo maior desmatamento da história, a pressão foi muito grande e muitas medidas foram adotadas a partir de compromissos internacionais e nacionais. Então, esse aqui foi o período de 2004 até 2012 de maior queda do desmatamento. 2012 foi o menor índice da história, a gente está falando aqui de quase 5 mil quilômetros quadrados de devastação. 2013, 2012, mas a partir de 2013, 2014, 15, a gente entra numa nova fase de desmatamento e o ano de 2021 só não foi pior do que o ano de 2006. Portanto, a gente tem aí uma situação preocupante. O ideal seria que esses níveis de 2012 fossem mantidos. Aí as queimadas, né, que fazem parte, primeiro se desmata e depois se queima. Tá? A gente já viu pessoas irresponsáveis, algumas inclusive com má fé, dizendo que a Amazônia, é mentira que a Amazônia queima, porque ela é úmida. Sozinha a Amazônia não queima. Agora, se for derrubada no período de final das chuvas, a vegetação morre e ela pode ser queimada intencionalmente. Então, é importante saber isso daí, porque no meio dos diferentes discursos que se tem sobre a Amazônia, tem a mentira também. Uma medida muito importante foi um decreto federal de 2008, que ele foi inovador, inclusive ele foi implementado a partir de uma demanda dos próprios fiscais do IBAMA.
Olha só que interessante esse artigo 111. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando, ou seja, além da multa que o IBAMA aplica para devastadores que fizeram queimadas fora da lei, é importante saber que, pela lei brasileira, queimadas podem ser realizadas, desde que comunicadas e autorizadas pelo IBAMA. É importante saber isso. Existem queimadas legais ou dentro da lei. O IBAMA, cabe ao IBAMA combater e autuar aqueles proprietários de terras que provocam queimadas ilegais, as queimadas criminosas não autorizadas. O que ocorre? Normalmente, por tradição, os fiscais do IBAMA detectam uma queimada ilegal e autuam o dono. O dono da propriedade ele tem direito a recorrer e, na prática, uma multa aplicada não necessariamente é paga. Ou seja, você que anda de carro, que leva a multa por ter excedido lá 10 quilômetros da velocidade máxima, aquela multa que chega para você, que você paga, né? Aquela multa que, além de lhe causar prejuízo econômico, lhe pontua a carteira de habilitação, você, cidadão, eu, cidadão, nós estamos sujeitos a pagar multas de trânsito, e alguém que desmata na Amazônia pode recorrer a inúmeros artifícios jurídicos, inclusive dentro da lei, e simplesmente não paga a multa. Então, todo brasileiro deveria saber que muitas vezes são anunciados, foi aplicada uma multa de R$ 1,5 milhão. A multa foi aplicada, não necessariamente será paga, como nós, cidadãos comuns, pagamos. O que esse decreto estabeleceu? Que o IBAMA passa a ter direito a destruir uns instrumentos de devastação. Então, o IBAMA autuou o cara porque está queimando floresta ou derrubando, ele pode destruir os tratores e os caminhões do devastador. O IBAMA autuou uma área de mineração de garimpo ilegal. Ele pode destruir, queimar, botar fogo na draga que tira o material do qual vai se extrair o ouro. Ou seja, a destruição dos equipamentos de desmatamento se tornaram um instrumento poderosíssimo de combate à derrubada da floresta, por uma simples razão. Uma multa aplicada de R$ 1,5 milhão pode e provavelmente não será paga, mas o equipamento destruído, seja ele de garimpo, sejam tratores e caminhões, podem representar ao desmatador um prejuízo da ordem de R$ 500 mil, R$ 600 mil. Qual a diferença? A multa aplicada de R$ 1,5 milhão, ele pode não pagar. Agora, aquele prejuízo de R$ 400 mil por caminhões e tratores destruídos, ele tem na hora. Então, além de representar um prejuízo econômico ao criminoso ambiental, significa também a limitação da sua capacidade de desmatar. Ou seja, a redução do desmatamento a partir de 2008, ela não foi por acaso. Ela derivou de fiscalização e de condições de punição para aqueles que efetivamente foram flagrados devastando. 2008 também foi o ano do Fundo Amazônia. É importante saber que em 2004 temos o pico de devastação, pressões internacionais foram dirigidas ao Brasil e, de certo modo, o governo da época foi respondendo. Então, o Fundo Amazônia é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um fundo no qual qualquer um pode fazer doações, inclusive governos estrangeiros, e o BNDES, o governo brasileiro, se compromete a pegar esse dinheiro e aplicar na fiscalização da Amazônia e em projetos de desenvolvimento sustentável. É importante lembrar que fiscalizar a Amazônia não é simples. Os satélites não fazem tudo sozinhos. Os satélites, eles indicam onde tem a degradação ambiental e onde eventualmente tem a queimada. Agora, a multa precisa ser aplicada por um ser humano a outro ser humano. Ou seja, o IBAMA, o agente do IBAMA ou da Polícia Federal, se for o caso, ele precisa chegar até o desmatador.
o, o desflorestador ou o madeireiro, que seja. Ou seja, precisamos, né, não apenas do registro do crime ambiental, mas da intervenção. E isso demanda helicópteros, aviões, jipes 4x4, automóveis capazes de andar naquelas péssimas estradas da Amazônia, barcos, lanchas, equipamentos de comunicação, telefones por via satélite, porque não é todo lugar da Amazônia que tem sinal de celular. Ou seja, é caro, é muito caro proteger a Amazônia, demanda dinheiro, né? E então é preciso não apenas autuar, mas é preciso chegar até os desmatadores, né? Os devastadores. E o Fundo Amazônia ele também prevê projetos de desenvolvimento sustentável para pequenas comunidades que tenham práticas agrícolas, agropecuárias ou de exploração da floresta dentro de uma ideia de conservação da natureza. É o chamado plano de prevenção. Ele ajuda, né, no plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, o PPCDA-M. Qual é a novidade? Em 2019, tivemos o início de um novo governo, e o que houve foi uma negligência em relação à fiscalização da Amazônia. Então, grandes doadores do Fundo Amazônia, sobretudo os governos da Noruega e da Alemanha, discordaram da política ambiental, dizendo que as autoridades desde então no Brasil, são coniventes ou negligentes com devastadores. Então, o Brasil está na seguinte situação: tem um fundo bilionário, 2,9 bilhões de reais, que poderiam ser usados para apoiar as atividades de fiscalização da Amazônia, que estão paralisados por questionamentos do governo contra o governo brasileiro. E, claro, por que o desmatamento aumentou muito, principalmente de 2000, em 2000, já em 2014 aumenta o desmatamento, mas como a gente pode ver, já em 2017, 2018, a gente começa a atingir níveis bastante elevados, os mais altos aí dos últimos anos. Então, apenas 3 de quase 1.000 autuações aplicadas pelo IBAMA por desmate na Amazônia em 2020 foram quitadas, ou seja, de cada 1.000 multas aplicadas, só 3 foram pagas. Ou seja, se você pune alguém com multa e não cobra o pagamento, obviamente a impunidade incentiva o desmatamento. E outras notícias coletadas, essa daqui da TV Cultura: multas ambientais por crimes na Amazônia caem 93%. Essa notícia é de 2021, ou seja, o governo brasileiro passou a multar menos os desmatadores da Amazônia, né? Valor arrecadado pelo governo com multas por crimes ambientais na Amazônia é o menor em 21 anos. Notícia aqui do G1. E aqui, queimadas disparam, mas multas do IBAMA despencam sob Bolsonaro, também aqui da BBC. Ou seja, há uma política de tolerância, de negligência contra os desmatadores, e é óbvio que isso incentiva os crimes ambientais. Em abril, tivemos essa notícia, coletei aqui da Deutsche Welle: a Amazônia tem recorde de desmatamento em abril. Então, abril de 2022, foram mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta derrubada, ou seja, só no mês de abril a Amazônia teve uma área devastada equivalente ao tamanho da cidade de São Paulo. O município de São Paulo tem aí quase 1.200 quilômetros quadrados. Então, só no mês de abril, o Brasil permitiu que fossem devastados áreas de florestas equivalente à cidade de São Paulo. É que isso não aparece muito como algo gritante, porque não são 1.000 quilômetros quadrados juntos, são 200 quilômetros quadrados no estado, por exemplo, Rondônia, 100 quilômetros no Pará, 200 em Roraima, enfim, a soma de diferentes áreas de devastação dá uma área aí considerável. Abril. E por que isso é preocupante? Porque a floresta que se derruba em abril
provavelmente grande parte dela será floresta queimada entre os meses de julho, agosto e setembro. Então, estou falando aqui de uma tragédia anunciada. Em meio às notícias de grande desmatamento, tristemente é razoável acreditar que teremos recordes também de queimadas se nada for feito. É óbvio que o desmatamento, a derrubada da floresta já foi um crime considerável. Queimar essa floresta entre os meses de julho, agosto e setembro será o agravamento desse desmatamento. E isto pode ser evitado, desde que as autoridades que devem fiscalizar, que devem autuar e que poderiam destruir equipamentos de desmatadores fizessem aquilo do que delas se espera. A sociedade brasileira e a comunidade internacional pressupõe ou deseja, em sua grande maioria, a proteção da floresta. E a floresta se protege com fiscalização, com autuação, com punição. Não são satélites que vão salvar a Amazônia. Claro que eu estou me referindo ao encontro do senhor Elon Musk com o atual presidente da República, no qual se vende a ideia de que satélites vão ajudar a proteger a Amazônia. Não vão. Satélites, olha, nos ajudam a ver. Satélites não têm a capacidade de agir. Imagine que você instale um sistema de radares, de câmeras na sua casa. Você enche sua casa de câmeras e pode, à distância, verificar a segurança dela. Agora, imagine que um bandido invada a sua casa e você, à distância, consegue ver o bandido pulando o muro da sua casa, invadindo a sua casa, roubando as suas coisas, abrindo a sua geladeira, tomando o seu Yakult, e você fica só olhando. Não tem sentido, não tem lógica gastar muito dinheiro em sistemas de detecção se não houver a necessária intervenção. Portanto, eu me despeço aqui clamando por mais atenção pela Amazônia, mas para algo além das frases prontas, dos clichês de é preciso proteger a Amazônia, algo deve ser feito. Algo deve ser feito e pode ser feito. Temos os instrumentos de detecção, que são satélites, temos agentes do IBAMA, temos dinheiro parado para que eles sejam pagos para autuar, temos legislação que prevê, mas falta fazer, falta querer, e governos no mundo inteiro só agem se tiverem um mínimo de pressão de suas próprias sociedades. Fico por aqui, peço aí desculpas por eventuais excessos, mas é um tema do qual não se pode ficar indiferente como brasileiro, que acredito que sejamos como brasileiro que entende que ser patriota, ser nacionalista é mais do que agitar bandeira, é mais do que portar camisas, é proteger o que de fato nos pertence. Um grande abraço e fiquem bem. Muito obrigado.